Sobre a reforma da Previdência, é importante que a gente lembre que desde 2017, quando o Temer apresentou a reforma, o Sindicerv e os movimentos sociais lutam contra a reforma da Previdência. Depois, com o governo Bolsonaro, mantivemos a nossa luta incessante para derrubar a reforma. Porque todos sabíamos que a reforma iria fazer com que os trabalhadores trabalhem mais tempo, ganhem menos depois de aposentados e paguem mais de contribuição previdenciária. Neste período todo, passamos em todos os locais de trabalho, reunimos, elaboramos vários materiais, fizemos reuniões explicando o quanto era nociva a reforma. E em Caxias procuramos protelar ao máximo a aplicação daqueles mecanismos que não eram obrigatórios. Este ano mesmo, no Conselho Deliberativo, tiramos uma comissão paritária para estudar o tema. Sabemos todos que o FAPES tem um déficit atuarial significativo, fruto de vários fatores, desde a falta de aumento da contribuição da prefeitura, quando os servidores tiveram aumento da sua contribuição, até o empurrar para outros governos o cálculo atuarial, até mesmo a não nomeação de servidores, enfim, é um combo de ações ou de não ações que não levaram em conta o FAPES, que acabou criando esse déficit extraordinário. Mas esse déficit não é dos servidores, porque os servidores sempre, antes da criação do fundo, já tinham a sua contribuição, depois sempre pagaram aquilo que a legislação exigia. E o governo municipal contratou uma empresa para, teoricamente, fazer vários cenários e apresentar para discussão com a categoria. A empresa fez 2 cenários, um que a administração pediu, que era a cobrança de todos os inativos, de 14% e depois 22% para os ativos e inativos, e a proposta que a comissão paritária tinha feito de ficar sem contribuição para os servidores até o teto, ter 5 anos de carência e umas outras medidas. Toda essa discussão acabou não acontecendo, porque o governo insistiu na tese de manter a sua proposta inicial e não fez outros cenários para que se pudesse averiguar outras alternativas. O que o sindicato propôs, através da comissão, como alternativas para a gente reduzir o déficit? A segregação de massa é uma alternativa. Mas a segregação que foi enviada para a Câmara, nós não vimos os cálculos, não tem o impacto dessa medida, nenhum plano de custeio nos próximos 35 anos. Então nós não podemos afirmar que é uma segregação de massa que vai realmente resolver o problema a médio e longo prazo, ou se é só uma solução para este governo. O que nos preocupa muito, porque aí nós vamos estar já deixando de utilizar um mecanismo que é importante, que mal aplicado pode não ter os resultados desejados. A segunda coisa é aumentar a contribuição da prefeitura, ela pode ser até o dobro da contribuição dos servidores. Isso a prefeitura aceitou, até porque com a segregação de massa será a contribuição que a prefeitura vai fazer nos próximos anos. A contribuição a maior a título atuarial, ou seja, da contribuição dos antigos servidores, vai estar limitada, se houver necessidade, aos recursos oriundos dos professores, ou seja, vinculados ao magistério. Outra questão que nós colocamos era uma projeção, em diferentes anos que a administração deveria fazer, de substituição dos trabalhadores terceirizados por servidores para que a gente aumentasse o fluxo de recursos do FAPES através do aumento de servidores, até porque na terceirização a prefeitura paga a contribuição através do INSS, então seria uma fórmula que não aumentaria custos para o município e que drenaria recursos para o FAPES. A administração também não quis discutir o tema. Nós propusemos um fundo de aval, ou seja, um fundo garantidor, que pudesse ser, conforme o artigo 249 da Constituição Federal, constituído de diferentes recursos, receitas, para garantir que ao longo do tempo a prefeitura pudesse honrar a sua contribuição para o fundo. Nesse ponto, nós fomos literalmente desconsiderados, e o pior que isso, ironias de toda parte, distorceram a proposta e criaram um ambiente belicoso, inclusive com a sociedade, colocando inverdades e desviando o foco do atual problema que era o FAPES. A administração então enviou para a Câmara, mesmo contra a vontade dos servidores, que a essa altura já fizeram uma outra contraproposta, para poder viabilizar o FAPES, mas sem que os servidores tivessem que arcar com o prejuízo. A administração não levou nada disso em conta, flexibilizou na questão das garantias iniciais,
A isenção passou de um salário mínimo para R$ 2.080, o que representa muito poucos servidores, e considerou então o período de carência para entrar em vigor a reforma de 2 anos. Duas medidas que têm muito pouco impacto na reforma. Na Câmara, quando foi para a Câmara, a revelia da opinião dos servidores, nós só conhecemos os projetos quando chegaram na Câmara e eles não estão com toda a documentação necessária, cálculo atuarial, previsão de receita para os próximos anos, plano de investimento, não passaram pelo Conselho do FAPES, não passaram pelo Conselho Deliberativo, ou seja, a revelia de todas as leis o governo mandou e a revelia da discussão toda, mesmo com inúmeras emendas sendo apresentadas para diminuir os danos da reforma, o Executivo passou o rolo compressor e apoiou e aprovou a reforma. A que custo? A um custo político elevado, porque mostrou de fato de que lado o governo está. Que ele não valoriza o serviço público, não valoriza os servidores, e no momento que tinha a oportunidade de construir um diálogo e de fazermos um processo de construção coletiva para buscar uma alternativa com todos os atores envolvidos, tomou uma decisão unilateral, que pode beneficiar esse governo, mas que com certeza não beneficia os servidores e não beneficia a sociedade. Por isso, nosso alerta. Muito cuidado com aqueles que pensam posar de bonzinho, mas quando tem oportunidade de mostrar de que lado estão do lado de quem não precisa do serviço público, estão do lado daqueles que não são os usuários das políticas públicas e acaba destruindo o serviço público, porque o serviço público não será mais atrativo para muitos jovens, deixará de ser um espaço de organização e atrativo para quem está no serviço público. Então, com essa reforma, se delineia o fim do serviço público, para a alegria dos terceirizados, para a alegria daqueles que querem um serviço público que beneficie só um setor da sociedade. Como nós queremos um serviço público para todos, estamos denunciando isso e vamos continuar na luta, organizando e tendo presente de que nós precisamos rever esta reforma. Em todos os momentos que tivermos discussão com o Executivo, vamos exigir os cálculos, vamos abrir a caixa preta do FAPES e queremos sim que se reveja a reforma pelo bem do serviço público, pelo bem do usuário, que tanto precisa de saúde, educação, segurança e assistência, que são os principais serviços que o município presta.